Deixei de ir à formatura do meu filho para assistir à formatura da garota que fazia bullying com ele. Ela fingiu namorar meu filho por desafio, espalhou mentiras e vazou informações pessoais dele para humilhá-lo. Quando ele ficou arrasado, eu disse que ele estava exagerando e, como punição, dei o presente de formatura e o quarto dele para ela. Agora, meu filho cortou contato comigo e diz que eu destruí nossa relação. Quando meu filho Jason estava no ensino fundamental, ele ficou próximo de uma garota chamada Leila. Ela vinha de um lar problemático. Na época não falava muito sobre isso, mas desde cedo ficava claro que as coisas não iam bem. Às vezes era deixada em casa muito tarde, outras vezes nem iam buscá-la, e ela permanecia quieta perto de adultos. Quando começaram o ensino médio, eles começaram a namorar. Leila estava na nossa casa o tempo todo. Passava os fins de semana conosco, ia às férias em família e participava de todos os aniversários e jantares de feriado. Eu realmente gostava dela. Era sempre educada e prestativa, nunca pedia nada e claramente se sentia confortável ali. Com o tempo passei a vê-la menos como a namorada do meu filho e mais como outra criança pela qual eu era responsável. Eu sabia que a situação na casa dela era ruim e não me importava em ajudar. Olhando para trás agora, percebo que talvez eu não tenha visto tudo com clareza. Jason e Leila ficaram juntos durante todo o ensino médio. Eu achava que eles eram sólidos, mas no último ano tudo desmoronou rapidamente. Perto das férias de Natal, Jason me chamou para conversar e contou que ele e Leila tinham terminado e que agora estava saindo com outra garota do grupo de amigos deles. O que mais me chocou foi quando ele mencionou casualmente que Leila deveria se mudar para nossa casa depois da formatura, algo que todos nós já havíamos discutido, mas que agora não era mais problema dele. Aquilo me soou frio. Perguntei se ela tinha outro lugar para ir, e ele apenas deu de ombros e disse, ela vai se virar. Eu disse que aquilo não era suficiente. Ele ficou irritado e disse que ela era demais, sempre carente, e que estar com ela o havia esgotado por anos. Eu não entendia de onde aquilo estava vindo. Quando insisti, Jason finalmente contou o lado dele, aquele que eu nunca tinha visto. Ele disse que Leila vinha se aproveitando dele havia anos, que começou a namorá-lo em parte como forma de ganhar uma aposta entre o antigo grupo de amigos dela, e que dizia às pessoas que ele era um alvo fácil por ser quieto e seguro demais. Ele contou que ela ria dele pelas costas com outras pessoas, compartilhava coisas privadas que ele havia contado em confiança e até vazou informações para colegas de classe, o que fez com que ele sofresse bullying no segundo ano do ensino médio. Ele disse que uma vez a pegou rindo de memes que faziam sobre ele, sentada com os mesmos colegas que costumavam atormentá-lo. Segundo ele, quando a confrontou, ela apenas disse que ele estava exagerando e tentou varrer tudo para debaixo do tapete. Disse, você está pensando demais, estamos bem, não jogue tudo fora por algo tão pequeno. Ele não a perdoou. Disse que foi aí que se desligou emocionalmente. Continuou com ela por culpa, porque ela não tinha para onde ir. Mas mentalmente, ele já tinha acabado com aquilo. Quando terminaram oficialmente, ele já tinha sido informado por alguém do grupo de Leila que ela o namorava por conforto e nunca o enxergou como alguém que realmente respeitasse. A amiga com quem ele está namorando agora, da qual falarei mais adiante, aparentemente contou a ele mais do que ele gostaria de saber. Na época, porém, eu ainda sentia que devíamos a ela alguma estabilidade. Ela não tinha ninguém, e eu acreditava que adolescentes cometem erros. Pensei que talvez ela estivesse assustada, tentando se encaixar, e não soubesse lidar de outra forma com as coisas. Ela tinha passado anos sendo gentil comigo, ajudando em casa e agindo como parte da família. Eu não conseguia simplesmente virá-la as costas. Então disse a Jason que ela ainda poderia ficar conosco até o outono, mesmo que ele não gostasse. Ele ficou furioso. Disse que eu estava escolhendo ela em vez dele. Eu disse que não se tratava de escolher lados, mas de não jogar alguém na rua. Ele se recusou a viver sob o mesmo teto que ela e foi ficar com o pai durante o verão. Eles quase não se falaram. Isso foi há mais de 4 anos. Desde então mantive contato com Leila. Não o tempo todo, mas o suficiente para saber que ela se esforçou na faculdade, manteve empregos de meio período e ainda não tinha muito apoio. Ela me mandava mensagens de aniversário todos os anos, me agradecia com frequência por tê-la deixado ficar naquele verão e às vezes perguntava como Jason estava. Ela nunca falou mal dele. Avançando para o ano passado, ela me contou que iria se formar e perguntou se eu poderia comparecer. Ela não teria ninguém presente. Eu não hesitei. Disse, claro. Fiz os planos de viagem, reservei o hotel, tudo. Algumas semanas depois, Jason ligou para me contar sobre os planos da formatura dele. Aparentemente, a escola dele mudou a data por causa de um problema de agenda, e agora seria no mesmo fim de semana da formatura de Leila. Eu disse a ele que já tinha me comprometido a ir à formatura de Leila e que não achava certo cancelar, já que ela não teria mais ninguém aparecendo. Foi aí que tudo explodiu de novo. Jason não fazia ideia de que eu ainda mantinha contato com Leila. Ele ficou chocado e furioso. Ele perguntou como eu ainda conseguia falar com alguém que o usou e o humilhou. Eu disse que não conhecia todos os detalhes do relacionamento deles, mas que pelo que eu via, ela era uma jovem solitária em uma situação difícil, que precisava de gentileza. Ele respondeu que esse era exatamente o problema. Eu sempre a via como vítima e a ele como forte, que aguentava qualquer coisa. Eu disse que isso não era verdade, mas ele não acreditou. Lembrei a ele que teria muito apoio na formatura dele. O pai e a madrasta iriam. A tia, 2 pares de avós e até alguns primos mais novos fariam a viagem. Leila não teria ninguém.
Também disse que o levaria para jantar no dia seguinte, em qualquer restaurante que ele quisesse, com quem mais ele quisesse convidar. Tentei compensá-lo. Ele foi educado ao telefone, mas frio. Eu sabia que ele não estava realmente bem com aquilo. Marcamos o jantar como planejado, mas algumas horas antes do horário combinado ele ligou e disse que não estava se sentindo bem para ir. Disse que estava com dor de cabeça e não queria passar por algo forçado. Eu disse que não precisava ser forçado, que poderíamos apenas comer e conversar, mas ele recusou novamente. Ofereci remarcar. Ele disse que pensaria a respeito. Nunca pensou. Sendo sincera, fiquei chateada. Eu tinha separado aquele dinheiro com semanas de antecedência. Inclusive cancelei outra coisa para que o jantar acontecesse. Parecia que eu era sempre quem tentava se aproximar, quem fazia esforço, e ainda assim era mantida à distância. Eu entendia porque ele estava magoado, mas ele tinha 22 anos. Em algum momento eu esperava que ele tivesse uma conversa de verdade, e não apenas frieza e mensagens curtas. Naquela mesma semana, Leila ligou para me agradecer novamente por eu ter ido à formatura dela. Disse que significou muito eu estar lá e que ter ao menos uma pessoa na arquibancada mudou completamente o dia dela. Ela não pediu nada, mas eu sabia que não tinha planos depois. Nenhuma viagem, nenhum jantar especial, nenhuma comemoração. Então peguei o dinheiro que havia guardado para a formatura do Jason e dei a Leila. Não de forma exibida, apenas disse para ela usar consigo mesma, fazer uma pequena viagem antes de começar a trabalhar ou guardar, se precisasse. Achei melhor do que deixar o dinheiro parado enquanto eu continuava esperando por um talvez no futuro. Eu me arrependi, não porque achasse que Leila não merecia, mas porque sabia que isso só pioraria as coisas se Jason algum dia descobrisse. E ele descobriu. Alguns meses depois, o assunto veio à tona. Leila tinha feito uma viagem curta ao litoral e marcou meu perfil, agradecendo pela ajuda. Jason ligou os pontos imediatamente. Perguntou se eu tinha dado a ela o dinheiro que era para ele. Eu não menti. Disse a verdade. Ele não gritou, apenas disse, certo, faz sentido. Desde então as coisas só pioraram. Ele responde às mensagens tarde, evita encontros de família a menos que sejam do lado do pai e mantém distância de mim. Já pedi desculpas mais de uma vez. Disse que nunca tive a intenção de escolher lados, apenas fiz o que pareceu certo naquele momento. Ele diz que já ouviu tudo isso antes. Acha que eu escolhi uma garota que o traiu em vez do meu próprio filho. Tentei explicar que eu via Leila como uma jovem machucada e imatura, não maldosa. Sim, ela agiu de forma egoísta. E sim, acredito que ela o machucou, mas também acho que ela estava lidando com os próprios problemas e não sabia como fazer melhor aos 17 anos. Talvez isso me torne ingênua. Mas eu vi alguém que não tinha ninguém, e não consegui fechar a porta para ela. Jason ainda a vê como alguém que o humilhou. Ele se prende ao fato de ela ter rido com as mesmas pessoas que o intimidavam, de ter minimizado a dor dele quando ele a confrontou e de como rapidamente transferiu a culpa para ele. Do ponto de vista dele, eu fechei os olhos enquanto ele era humilhado por alguém que vivia em nossa casa. Já pensei nisso por todos os ângulos. Ainda não sei se lidei com tudo da forma errada. Talvez eu devesse ter cortado contato com Leila quando eles terminaram. Talvez eu devesse ter feito da formatura do Jason a prioridade, não importando o quanto de apoio ele já teria. Talvez dar aquele dinheiro a ela tenha sido um passo longe demais. Eu só não queria me tornar mais um adulto que vira as costas para um jovem no momento em que ele deixa de ser conveniente. A pior parte é não saber se isso algum dia vai ser realmente consertado. Sinto falta do meu filho. Nós conversamos, mas não é a mesma coisa. Existe um vazio que não existia antes. Às vezes me pergunto se sempre será assim. Se aquela única decisão, ir à formatura de outra pessoa em vez da dele, é a linha que ele nunca vai me perdoar por ter cruzado. Então, aqui estou. Sou a errada por escolher apoiar alguém que não tinha ninguém, mesmo que isso significasse não estar presente no grande dia do meu próprio filho. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você disse ao seu filho que preferia estar na formatura de outra pessoa do que na dele. Não importa o quanto você tente adoçar isso. Foi assim que soou para ele. Você pode achar que estava fazendo a coisa certa, mas o que seu filho ouviu foi que uma ex-namorada, que segundo ele o maltratou, importava mais em um dos dias mais importantes da vida dele. Isso não foi sobre um aniversário esquecido ou uma ligação perdida. Isso foi o acúmulo de anos em que ele viu você priorizar o conforto dela em vez da dor dele. Ele disse que ela o traiu. Disse o quanto isso machucou. E, em vez de ficar do lado dele, você insistiu ainda mais na ideia de que ela era apenas uma criança. Ele também era. Você está errada. E é impressionante que você ainda pareça surpresa por o relacionamento de vocês não ter se recuperado. Comentário 2. Você não apenas foi à formatura dela. Aquilo foi o fim de uma longa sequência de escolhas nas quais você consistentemente escolheu essa garota em vez do seu próprio filho. Ele disse que ela o machucou. Mesmo assim, você a deixou morar na casa. Ele disse que não se sentia confortável. Você disse para ele aguentar ou ir embora, então ele foi. Depois, anos mais tarde, você faltou à formatura dele e deu o dinheiro do jantar a ela. Isso não é apenas compaixão. É um padrão. 4 anos podem parecer muito tempo para você, mas para ele isso representa um quarto da vida dele em que você enviou uma mensagem muito clara, ela importa mais. Eu nem acho que você odeie seu filho.
Acho que você se apegou a ela e tentou justificar tudo na sua cabeça. Mas, do ponto de vista dele, isso nunca foi sobre quem estava na formatura. Foi sobre perceber que a própria mãe faria de tudo por alguém que ria enquanto ele era alvo de bullying e depois ainda o chamaria de mimado por não perdoá-la. Errada sem discussão. Não é de se admirar que ele não confie mais em você. Comentário 3. Vou ser criticado por isso, mas não. Já vi situações em que alguém cortou contato com a família depois da formatura e não teve apoio nenhum. Ver a pessoa atravessar aquele palco sozinha, enquanto todos os outros estão cercados de gente que os ama, é algo difícil de esquecer. Você fez uma promessa a Leila e cumpriu. Acho, sim, que você errou ao não contar ao seu filho que ainda mantinha contato com ela. Essa é a única coisa que eu realmente gostaria que você tivesse feito diferente. Mas as pessoas que dizem que você descartou seu filho ignoram o fato de que você ofereceu o dia seguinte inteiro para celebrar com ele. Isso também importa. Ele tinha uma multidão. Ela não tinha ninguém. É uma confusão complicada. Mas não acho que demonstrar compaixão por uma garota que você acolheu no passado faça de você um monstro. E quanto ao seu filho, eu entendo a dor dele. Mas também acho que existe uma parte dele que ainda está ressentida porque você não apoiou a saída fria dele de alguém por quem ele já se importou. E isso talvez diga mais sobre ele do que sobre você. Comentário 4. Ela não o traiu. Certo. Mas o tratou como um apoio emocional, usou ele, vazou coisas privadas e riu enquanto outros o destruíam. Depois ainda usou a carta do "você está exagerando" quando ele a confrontou. Isso é errado. Você pode ter visto uma garota em dificuldade, mas seu filho viu alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e não ligava para o estrago até tudo explodir na cara dela. Ele foi até você provavelmente esperando apoio. Em vez disso, você disse para ele aguentar firme para que ela não ficasse sem teto. Depois, anos mais tarde, você faltou ao dia dele para aplaudir ela e ainda entregou a ela o dinheiro que era destinado a ele. Você não apenas ajudou essa garota, você protegeu a pessoa que fez seu filho se sentir pequeno e sozinho dentro da própria casa. Espero que tenha valido a pena, porque, do ponto de vista de quem lê, foi ali que você o perdeu. Atualização. Depois de ler as respostas ao meu post original, preciso esclarecer algumas coisas, porque a maioria de vocês entendeu completamente errado o que eu estava tentando dizer. As pessoas ficam me chamando de fria, dizendo que escolhi outra pessoa em vez do meu filho. Isso é uma acusação pesada de se fazer contra uma mãe. Vocês não sabem como é ver alguém completamente sozinho, abandonado pela família aos 18 anos, enquanto seu próprio filho age como se essa pessoa fosse lixo a ser descartado. Sim, eu fui à formatura da Leila. Mantive contato com ela. Sim, dei o dinheiro a ela quando meu filho se recusou a aparecer, mas as pessoas agem como se eu tivesse dado uma casa, um fundo universitário e uma coroa para ela. Tudo o que fiz foi ser decente com alguém que um dia considerei família. E a propósito, ela está bem agora. Diploma universitário, emprego em tempo integral, apartamento razoável. Aqui muitos agiram como se ela fosse um monstro manipulador. Se eu não tivesse intervindo, sinceramente não sei onde ela teria ido parar. Mas agora ela está estável, funcional. E eu tive participação nisso. Então, se vocês ainda estão com raiva do que fiz 4 anos atrás, tudo bem. Mas não me arrependo de tê-la ajudado. Leila não viveu às minhas custas. Ela passou pelo inferno e colocou a própria vida nos trilhos. Se alguma coisa, Jason deveria se orgulhar de que alguém do passado dele conseguiu dar a volta por cima. Agora sobre a atualização em si. Algumas semanas atrás, minha irmã organizou um grande jantar de família na casa dela. Jason e a namorada dele, Natalie, foram. Eu não os via juntos comigo no mesmo ambiente havia quase 1 ano. Eu não pretendia trazer assuntos antigos. De verdade, queria deixar as coisas se acalmarem. Mas, na sobremesa, o clima estava frio. Jason mal fazia contato visual, e Natalie também mantinha distância. Tentei quebrar o silêncio e comentei que tinha falado com Leila recentemente. Jason se levantou imediatamente para ir embora, dizendo que não passaria por aquilo de novo. Antes que ele chegasse à porta, eu disse que talvez fosse hora de ele parar de agir como vítima, quando tinha apoio, namorada, família, tudo que Leila nunca teve. Eu sei que não deveria ter dito aquilo. Eu estava frustrada. Achei que se eu fizesse ele enxergar o quadro geral, finalmente largaria o ressentimento. Ele parou, virou-se, e então Natalie, justamente ela, interveio. Ela me disse que eu não sabia nem metade do que tinha acontecido. Que as coisas que Jason tinha me contado na época eram a versão amenizada. Disse que Leila não apenas ria dele pelas costas. Ela ajudava a espalhar mensagens privadas. Mensagens que Jason havia enviado a ela sobre a ansiedade dele, sabendo perfeitamente que as pessoas estavam usando aquilo para humilhá-lo na escola. Disse que Leila espalhou um boato sobre a sexualidade de Jason como piada, e que quando Jason a confrontou no último ano, ela disse que ninguém acreditaria nele se tentasse expô-la. Ela também disse que eu tinha piorado tudo, que eu acolhi alguém que fez da vida deles um inferno e ainda a defendi como se fosse minha própria filha. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo.
Olhei para Jason. Ele não negou nada, apenas ficou ali e disse: agora você sabe. Foi nesse momento que caiu a ficha de que tudo que eu achava que entendia era apenas parte da história. E ainda assim, eu continuei defendendo Leila. Disse a Jason que eu não sabia. Que se soubesse que ela tinha ido tão longe, não teria deixado que ficasse em casa. Então Natalie perguntou: se ele não tivesse contado isso agora, você algum dia teria se afastado dela? E eu não tive resposta. Depois disso, consegui piorar ainda mais as coisas. Eu disse que Leila era apenas uma garota assustada. Que adolescentes fazem coisas horríveis às vezes. Que Jason tinha ficado bem, não tinha. Que talvez não tivesse sido tão maldoso quanto eles achavam. Ele não disse mais nada. Apenas pegou o casaco, agradeceu minha irmã e foi embora. Natalie foi atrás dele. Tentei impedi-los. Jason me olhou como se eu não fosse nada. Nunca tinha visto aquele olhar vindo dele. Eu nem cheguei em casa antes do próximo golpe. Naquela noite recebi uma mensagem dele. Era uma foto dele com Natalie. Ela estava usando um anel de noivado. Eles vão se casar na próxima primavera. Nenhuma mensagem, nenhuma explicação. Apenas a foto. Liguei. Ele não atendeu. Mandei mensagem. Nada. Na manhã seguinte, falei com meu ex-marido e dei os parabéns. Perguntei se ele já sabia do noivado. Ele sabia. Perguntei se Jason tinha falado algo sobre me incluir. Ele ficou em silêncio. Depois disse que Jason não me quer envolvida. Disse que Jason não pretende me convidar para o casamento. Nenhum papel, nenhuma dança de mãe e filho. Nenhum brinde. Talvez apenas um assento. E mesmo isso, segundo ele, não é garantido. Jason disse que não quer passar o dia mais feliz da vida dele olhando para alguém que deu desculpas para os piores anos da vida dele. Fiquei em choque. Isso não era apenas uma fase ruim. Era permanente. Tentei conversar com a tia dele. Ela disse que entendia os dois lados, mas achava que eu deveria dar espaço. Disse: você ainda está agindo como se ele estivesse exagerando, mas você não tem o direito de dizer quanto tempo a dor de alguém deve durar. Eu desabei naquela noite. Fiquei relendo a mensagem repetidas vezes. Aquela foto, o sorriso da Natalie, o braço dele em volta dela e a minha completa ausência. Alguns dias depois, mandei uma carta para Jason. Eu não podia deixar as coisas daquele jeito. Tentei explicar tudo. Disse que não sabia o quão profundo tinha sido. Que eu achava que estava ajudando alguém que precisava. Disse que sentia falta dele, que ainda penso nele quando era criança, quando deixava bilhetes na minha marmita ou me pedia para ficar acordada até tarde conversando. Disse que nunca deixei de amá-lo. Que cometi erros, mas nunca tive a intenção de machucá-lo. Ele não respondeu. Falei novamente com o pai dele. Pedi que dissesse algo, que falasse para Jason que eu ainda estava tentando. O pai dele disse que Jason sabe. Só não se importa mais. E a verdade é que eu estou com medo. Fico imaginando feriados sem ele. Netos que talvez eu nunca conheça. Casamentos dos quais talvez eu não participe. Achei que o tempo resolveria tudo. Mas o tempo só tornou tudo mais real. Achei que meu filho veria que eu estava tentando ser uma boa pessoa. Que entenderia por que fiz as escolhas que fiz. Mas talvez tentar fazer o certo por outra pessoa não signifique muita coisa quando o próprio filho sente que você falhou com ele. Eu ainda não sei como consertar isso. Mas sei que quero. Não quero perder o casamento dele. Não quero ser o tipo de mãe sobre quem as pessoas cochicham quando as fotos de família são tiradas. Quero estar lá. Quero fazer parte da vida dele e da família que ele vai construir. Estou tentando entrar em contato, mas estou ficando sem pessoas dispostas a repassar a mensagem. Ele disse: eu escolhi Leila. Talvez eu tenha escolhido. Talvez eu tenha achado que ser uma pessoa decente importava mais do que lealdade naquele momento. Mas a garota que tentei proteger já se foi. E o filho que tentei manter, eu não sei se vai voltar. Se alguém tiver conselhos, estou aberta a ouvir. Mesmo os difíceis, só por favor não digam que eu não amei meu filho. Eu amei. Eu amo. Eu só talvez tenha amado outra pessoa da forma que ele precisava que eu o amasse. E agora talvez eu não tenha uma segunda chance. Comentários do Reddit. Comentário 1. Ler essa atualização foi difícil, porque você continua girando em torno do mesmo erro e se recusando a encará-lo de frente. Você ouviu diretamente que Leila espalhou boatos, compartilhou mensagens privadas e riu enquanto seu filho estava sendo destruído. E mesmo depois de ouvir tudo isso, você ainda voltou a explicar o comportamento dela, como se fosse apenas uma fase da adolescência que não o tivesse afetado de forma permanente. Você não parece entender que o motivo de ele ter ido embora não foi aquele momento à mesa do jantar. Foi perceber que ele nunca seria acreditado pela única pessoa que deveria estar do lado dele, acontecesse o que acontecesse. E aquela mensagem do noivado não foi mesquinha. Foi ele dizendo: você não tem mais acesso à minha vida. Se você continuar tratando isso como um mal-entendido, em vez de uma escolha que você fez repetidamente, não há caminho para seguir em frente. Comentário 2. Vamos lá. Você ignorou a dor do seu filho, defendeu a ex dele, manteve contato com ela por anos, financiou a vida dela e depois tentou fazê-lo se sentir culpado à mesa do jantar mesmo sabendo da história completa, e ainda se surpreende por ele estar te excluindo do casamento. Você não perdeu um filho. Você o entregou cada vez que escolheu a garota que o humilhou e chamou isso de compaixão. E agora fica indignada porque o garoto parou de pedir que você aparecesse.
Se ser incluída realmente importava tanto, talvez você devesse ter começado escolhendo ele quando isso realmente te custava alguma coisa. Comentário 3. Tudo que você descreve mostra que você ainda quer estar certa, mais do que presente. Você falou com a namorada dele como se ela estivesse espalhando desinformação, em vez de ser a pessoa em quem ele mais confia. Você pressionou o pai dele e outros familiares para advogarem por você, em vez de recuar quando ele pediu espaço. Você escreveu uma carta se explicando, em vez de assumir o quanto isso o afetou. Do ponto de vista dele, provavelmente parece que você ainda está tentando ganhar uma discussão em que ele nunca quis entrar. Ele te disse anos atrás que aquela garota o machucou. Você a protegeu mesmo assim. Agora ele está se protegendo. Se você continuar tentando contato da mesma forma, o silêncio só vai ficar mais alto. Comentário 4. Há algo profundamente desconfortável em como você continua citando a estabilidade atual de Leila como prova de que estava certa. Como se o diploma ou o salário dela de alguma forma compensassem o fato de seu filho ter sido traído e humilhado sob o seu teto. O sucesso dela não apaga o que ela fez, e certamente não apaga o fato de você ter ignorado a dor do seu filho por anos. Vamos destrinchar isso. Seu filho disse que estava machucado. Você acreditou mais na sua versão dos fatos do que na dele. Ele se afastou. Você continuou mantendo contato com a fonte da dor dele. Ele fez as pazes com o rompimento. Você só ficou abalada agora porque presumiu que, eventualmente, seria perdoada. Mas perdão exige responsabilidade. Em vez de responsabilidade, você enviou cartas explicando seus sentimentos, mobilizou familiares para o seu lado e transformou o noivado em um referendo sobre o seu valor como mãe. Em nenhum momento você parou para perguntar o que exatamente seria necessário para consertar as coisas, porque acho que você sabe. Seria preciso abrir mão de Leila, assumir completamente o dano causado e aceitar que o perdão talvez nunca venha. É uma pílula difícil de engolir. Mas, se você não consegue engoli-la, então não está pronta para ter um relacionamento real com o seu filho. Atualização 2. Estou exausta. Achei que se continuasse tentando de forma calma, eventualmente Jason veria que essa situação saiu completamente de proporção. Em vez disso, parece que cada tentativa só me empurra ainda mais para fora. Depois do jantar de família em que Natalie compartilhou o que afirmou serem todos os detalhes sobre Leila, houve silêncio total. Semanas se passaram. Eu tentei não entrar em contato. De verdade, tentei. Mas então meu aniversário chegou e passou sem nada de Jason. Isso doeu mais do que eu gostaria de admitir. Então, quando o aniversário dele chegou um mês depois, pensei que talvez fosse uma desculpa razoável para tentar vê-lo pessoalmente. Sugeri um café. Ele disse que poderia ser por 20 minutos e que Natalie também iria. Nos encontramos em um café perto do apartamento dele. Fui com a intenção de ser neutra, mas ficou muito claro rapidamente que Natalie não estava ali apenas para apoio. Ela se posicionou entre nós, física e emocionalmente. Jason mal falava sem antes olhar para ela. Em determinado momento, eu disse que estava preocupada com o fato de ele estar se prendendo a coisas que aconteceram na adolescência e deixando que isso moldasse toda a relação adulta dele comigo. Natalie interveio e disse que a terapia o ajudou a entender exatamente o que aconteceu e porque manter distância era mais saudável. Só aquela palavra já me irritou. Perguntei que tipo de terapeuta incentivaria alguém a descartar a própria mãe em vez de trabalhar os problemas. Jason disse em voz baixa que o terapeuta não incentivou nada, que ele chegou às próprias conclusões. Foi nesse momento que percebi que estava sendo excluída de forma definitiva. Qualquer coisa que eu dissesse passava pelo filtro da Natalie, e eu realmente acredito que ela reforça essa versão dos fatos porque isso a beneficia. Saí daquele encontro sentindo como se tivesse assistido à minha própria substituição. Algumas semanas depois, recebi um link da lista de casamento por meio de um primo. Nenhuma mensagem direta, nenhuma explicação, apenas o link. Interpretei isso como um sinal de que ainda estava incluída em algum nível. Enviei a Jason um presente de noivado com um bilhete escrito à mão. Não mencionei Leila. Não me defendi. Escrevi que o amava, que tinha orgulho dele e que esperava que pudéssemos encontrar um caminho de volta um para o outro. O presente foi devolvido sem ser aberto uma semana depois. Aquilo quebrou algo dentro de mim. Depois disso, tomei uma decisão que admito talvez não tenha sido a melhor. Entrei em contato diretamente com Natalie e perguntei se ela aceitaria se encontrar comigo a sós. Disse que queria paz e clareza. Ela concordou, mas o encontro foi um desperdício. Ela me disse de forma direta que Jason era mais feliz sem mim no dia a dia e que a minha insistência em defender Leila a deixava apreensiva quanto a me ter por perto de quaisquer filhos futuros. Ela apresentou tudo como preocupação, mas estava claro que era um aviso. Eu disse a ela que não cabia a ela decidir se eu faria parte da vida do meu filho. Ela respondeu que não estava decidindo nada. Jason já tinha decidido. Depois dessa conversa, Jason me mandou uma mensagem dizendo para eu não entrar mais em contato com Natalie, que se eu tivesse algo a dizer, deveria ser a ele. Levei isso a sério. Então tentei. Enviei uma mensagem dizendo que estava disposta a fazer terapia juntos, mas que também achava que ele precisava abordar o quanto Natalie influenciava as decisões dele. Essa sugestão não caiu nada bem. Ele respondeu que estava em terapia havia anos.
Que o corte de contato comigo foi algo a que ele chegou aos poucos e que culpar a esposa era um padrão que ele não estava mais disposto a tolerar. Nesse ponto, senti como se estivesse assistindo a minha própria vida sendo reescrita por outras pessoas. Não muito tempo depois, fui até a academia dele. Não vou fingir que foi totalmente por acaso que apareci lá. Eu não estava perseguindo. Não segui. Eu só queria conversar cara a cara, sem a Nathalie presente como costumávamos fazer. Quando ele me viu, o rosto dele mudou imediatamente. Perguntei se poderíamos conversar do lado de fora por 1 minuto. Ele disse que não. Eu segui até a entrada do vestiário e disse que eu era a mãe dele e merecia 5 minutos. Ele se virou e disse, com muita calma, que eu precisava ir embora e que se não fosse, chamaria a polícia. Ouvir isso do meu próprio filho foi surreal. Eu fui embora, mas chorei o caminho inteiro até chegar em casa. Depois disso, tentei uma última abordagem. Escrevi uma carta longa. Expus tudo o que estava sentindo, inclusive meus medos. Disse que queria estar presente nos marcos da vida dele nos feriados, na vida dos filhos que ele pudesse ter no futuro. Disse que imaginava ensinar tradições de família aos filhos dele, aniversários, tudo isso. Admiti que talvez eu estivesse errada em algumas coisas. Mas também disse que sentia que ele estava se apegando a uma raiva que já tinha passado do ponto de ser útil. Achei que esse tipo de honestidade fosse importante. Ele nunca respondeu. Então o casamento aconteceu. Eu só fiquei sabendo depois que já tinha terminado. Vi as fotos online. Ele parecia feliz. Nathalie parecia feliz. Havia fotos do pai dele, da madrasta, dos avós e dos primos. Eu não aparecia em nenhum registro. Era como se eu nunca tivesse existido. Não vou mentir, aquilo me destruiu. Depois disso, entrei em contato novamente com meu ex-marido e com alguns parentes mais distantes. Perguntei se alguém poderia conversar com ele, fazê-lo mudar de ideia, nem que fosse para aceitar um contato limitado. A maioria recusou. Alguns me disseram com cuidado que eu precisava parar de insistir. Uma tia disse, Jason se sentia constantemente pressionado a validar os seus sentimentos, em vez de ter permissão para ter os próprios. Eu não entendo como querer um relacionamento com meu filho se tornou algo feio. Não sei mais o que fazer. Já pedi desculpas. Já expliquei. Dei espaço. Tentei contato. Fiquei em silêncio. Nada parece ser suficiente. Sinto como se esperassem que eu simplesmente aceitasse que meu papel na vida do meu filho acabou e pare de fazer perguntas. Não acho isso justo. Em algum momento a responsabilidade não deveria ser dos dois lados? Seguir em frente não exige justamente seguir adiante, em vez de congelar o tempo em torno de uma dor passada? Estou perguntando de verdade, porque agora parece que perdi meu filho, não por uma decisão isolada, mas porque me recuso a ver as coisas exatamente da forma que ele e a esposa dele querem que eu veja. E eu não sei como viver com isso. Se alguém tiver conselhos sobre como chegar até alguém que se recusa a ouvir qualquer coisa que não seja concordância total, estou aberta. Não quero que isso seja o resto da minha vida. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você está correndo atrás do fantasma de um relacionamento que não existe mais. A pessoa sobre quem você escreve, o filho que te mandava fotos aos 5 anos e desenhava corações em volta do seu nome, não está nessa situação há anos. O adulto que ele se tornou, esse homem, estabeleceu limites há muito tempo. Você é que se recusa a aceitá-los. Você diz que pediu desculpas e explicou, mas ainda fala disso como um mal-entendido, e não como um acerto de contas. Você não confia nas escolhas dele. Vê a esposa dele como um obstáculo. Despreza a terapia como se fosse um truque. E depois se surpreende quando ele trata suas atitudes como uma ameaça à paz dele. Isso não é sobre Nathalie ou Leila. É sobre você se recusar a acreditar que seu filho pode tomar decisões adultas que não giram em torno do seu conforto. O motivo de nenhum dos seus esforços funcionar é porque você diz que está aberta, mas age como se os limites dele fossem obstáculos temporários que você pode desgastar com insistência. Ele já seguiu em frente. Você é a única que ficou parada no mesmo lugar. Comentário 2. Você perseguiu seu filho na academia. Eu sei que você não vê dessa forma, mas é assim que soa. Você sabia que ele não queria contato e, ainda assim, apareceu em um lugar onde ele acreditava ter privacidade. Esse é o ponto em que a maioria das pessoas para de ler e pensa, ok, isso passou dos limites. O problema maior, porém, é como você transformou toda essa situação em uma disputa para provar que está certa. Não se trata de reconexão. Trata-se de fazê-lo admitir que exagerou. Cada pedido de desculpas que você envia vem com condições. Você diz que sente muito, mas em seguida acrescenta que ele está deixando Nathalie influenciá-lo ou que já fez terapia o suficiente. Isso não é pedir desculpas. É só tentar vencer uma discussão. Você não vai recuperá-lo provando um ponto ou envolvendo cada primo e o pai dele, o que só piora as coisas do ponto de vista dele. Você está forçando a sua entrada na vida dele quando ele já disse claramente do que precisa. Se você não consegue respeitar isso, ele vai continuar cortando ainda mais fundo. Deixe ir a versão fantasiosa do seu filho. Comece a ouvir aquele que existe agora. Comentário 3. Você está preso em um ciclo em que trata cada tentativa fracassada de reconciliação como prova de que seu filho é fechado, em vez de se perguntar o que esses fracassos revelam sobre a sua abordagem. Você continua pressionando por acesso sem realmente demonstrar compreensão. Dizer "quero fazer parte da sua vida" não significa nada se a pessoa com quem você fala não se sente emocionalmente segura ao seu redor.
Você menciona a terapia como se fosse uma falha no raciocínio dele, e não uma ferramenta que o ajudou a identificar dinâmicas prejudiciais. Só isso já me diz que você não fez o seu próprio trabalho. Você quer ser vista como a mãe que fez o melhor que pôde, que teve boas intenções, que foi mal interpretada. Mas, no momento em que ele aponta o dano causado, você passa a justificá-lo. Não dá para forçar a cura por meio de pressão. E, sinceramente, quanto mais você aparece sem ser convidada ou envia cartas cheias de fantasias sobre o futuro, mais reforça a ideia de que o distanciamento é a única coisa que lhe traz paz. Se você realmente quer voltar a fazer parte da vida dele, precisa se perguntar se está pronta para ficar desconfortável. Não temporariamente, mas de forma constante. É aí que a reconciliação começa. Não com flores, não com lágrimas e definitivamente não com presentes de lista de casamento.